Gostaria de agradecer a vocês que estão me acompanhando e aqueles que nesse momento pararam para me ouvir. Se vocês gostarem, peço que se inscrevam no canal e junto vem o sininho, acione o sininho para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos, que, como eu já disse anteriormente, eu estou fornecendo para vocês uma leitura compreensiva do que existe no não dito familiar, no que existe justamente atrás, que faz com que as pessoas, assim, as famílias e as constelações tenham o seu próprio sentido e se organizem de uma determinada maneira. É a realidade familiar. E o que favorece também com que as pessoas construam a sua, quando forem se diferenciar, construam a sua identidade dentro desse sentido familiar. Então, nós estamos assim, a cada momento, falando sobre um aspecto dessa leitura. É uma leitura que eu demorei mais de 30 anos justamente para estar elaborando. E ela é produto de estudo, é produto de pesquisa, é produto de atendimento, de aulas e de supervisões, né? E ela é validada cientificamente. Hoje nós vamos tocar no assunto e vamos falar a respeito. Eu fiz no vídeo anterior a diferenciação entre dois tipos de mitos e sentidos familiares, aqueles que são construtivos e organizadores e aqueles que são destrutivos, nocivos e desorganizadores. Mas será, eu até citei para vocês e enfatizei o predominantemente, porque muitas vezes eles não são totalmente construtivos e organizadores, apesar desses sentidos serem absolutamente necessários na família. O que acontece? O desequilíbrio, a rigidez das pautas, a rigidez familiar causa desequilíbrio e problemas individuais e familiares de difícil resolução. Nós temos, por exemplo, os mitos absolutamente necessários, né? O mito de sobrevivência, que nós vamos ver que em muitas famílias, em determinadas situações, era necessário, se fazia necessário que todas as pessoas trabalhassem juntas para a própria, ou lutassem juntas para a própria sobrevivência. Mas em outras situações é necessário que se permita na família a diferenciação familiar. Então, assim, apesar das pessoas, eu vou usar um sobrenome que é bastante comum, os Silvas, as pessoas serem os Silvas, tem o Pedro, tem o João, tem o Manuel, né, que são nomes assim portugueses, eu estou brincando com isso, mas veja bem, o que acontece? As pessoas precisam se diferenciar e muitas vezes elas precisam encontrar o seu próprio caminho, né, de diferenciação. Nós vamos ver, por exemplo, no mito de sobrevivência, às vezes as pessoas se diferenciam mesmo, cada uma vai buscar a sua sobrevivência, a sua propriedade de uma determinada maneira. Até a questão da propriedade. Né? Então, assim, todos têm que ficar trabalhando na fazenda, todos têm que ficar trabalhando na firma familiar. Então, vejam bem, às vezes as pessoas precisam se diferenciar, elas vão estar realizadas individualmente se elas encontrarem os seus dons, elas desenvolverem os seus próprios talentos e se elas puderem, se permitem. E aí é permitida essa diferenciação familiar. Então, a rigidez, ela vai fazer com que isso fique cada vez mais difícil.
no próprio mito de união e de autoridade, aquele sentido de união, muitas vezes assim, como que nós vamos estar, eu brinco com vocês, eu falo, encontrando nossos mitos. O que é prioritário nessa família? Eu falei dos rituais. O que é importante nessa família? Qual que é o sentido dessa família? Quando nós realmente nos sentimos juntos, né? Então, a união é um sentido, historicamente, a afetividade é até recente na família. Mas a união, ela é importante. Só que assim, se ela for rigidificada, é obrigado fazer isso, é obrigado todo final de semana ir para casa da mama, é obrigado, sei o quê. Então assim, o que acontece? Às vezes o casal não pode estar fazendo fazendo uma viagem, almoçando na casa de amigos e mudar esse dia para um outro dia. Então assim, essa flexibilidade, ela é necessária. Toda rigidez, em toda situação de vida, nós vamos ver que causa realmente problemas, né? Em relação à própria autoridade, a autoridade na família, existe uma hierarquia e existe o respeito, e ele é necessário. Os pais são diferentes dos filhos, né? Apesar de estarem todos juntos, eles têm uma hierarquia, as funções dos pais são diferentes das funções dos filhos na família. Então, os pais precisam cuidar dos filhos, né? Eles são, dentro das funções que cabe a eles como pai, na paternidade, na parentalidade, é a de cuidar dos filhos, de educar esses filhos também, né? Então, veja bem, a autoridade, ela é necessária e ela é importante, e o respeito também. Só que se essa rigidez for muito grande, nós vamos ver assim, pais às vezes com uma certa idade, com uma certa... eles criam uma distância dos filhos e não conversam. Quando os filhos ficam adultos, fica difícil o diálogo e a comunicação, que isso nós temos que, conforme a época da vida dos filhos, nós temos que fazer essas modificações. Nós vamos estar falando sobre isso também. Um outro mito que é muito interessante também é o da religião. Então, às vezes, ele é muito forte na família. E às vezes é tão rígido que não se admite que as pessoas, dentro do seu processo de diferenciação e de encontrar as suas próprias respostas, estejam procurando outras verdades, né? Então, nós sabemos que a religião, cada pessoa, de acordo com a sua compreensão das coisas, vai procurar as suas próprias verdades. Então, às vezes não se aceita isso, né? Então, assim, se discute muito, às vezes até essas situações, elas são motivos para que exista separação nessa família, para que existam cortes bruscos em relação a essas separações, né? E isso realmente é muito complicado, né? Então, assim, outra situação muito importante, o mito da ajuda e do cuidado. Às vezes, as pessoas são extremamente voltadas a essa ajuda e a esse cuidado com familiares e criam uma codependência com eles. Então, assim, não consegue viver a sua própria vida. Isso, às vezes, acontece quando se direciona, às vezes, para uma pessoa, vamos dizer assim, a cuidado dos pais idosos. Então, esta pessoa fica sobrecarregada, enquanto as outras realmente deixam que essa pessoa assuma todos os compromissos com os pais idosos. Então, às vezes, essa pessoa tem dificuldade para ter a própria vida, para viver a própria vida, para ter um pouquinho de exercício da sua própria liberdade de escolha. Então, assim, existem situações em que essas questões vão ficando realmente difíceis de serem resolvidas e com muita dificuldade de estar realmente convivendo, né?
com essa situação. Outra questão muito interessante é de conquista e sucesso, né? Então, assim, o conquistar sempre foi extremamente valorizado na família, né? Só que, assim, às vezes, o sucesso, a pessoa quer ser admirada e imitada e se sobressair. Então, às vezes, isso é muito. Hoje nós vamos ver muito isso com as crianças. Eu vou voltar a falar disso. Os pais projetam nas crianças muito esta questão de sucesso, né? Então, assim, muitas questões, o próprio mito étnico, não é questão étnica em algumas famílias, são extremamente rigidificadas. E as pessoas não podem sair daqueles valores que são valores tradicionais da própria cultura, que são incorporados por aquelas famílias e que fazem com que as pessoas fiquem aprisionadas dentro desses esquemas. Queridos, veja bem, eu queria pedir para vocês o seguinte: olhe para a vida de vocês, olhe para vocês, né? Vejam o que está muito rígido, o que está difícil de conviver em relação a essa rigidez que está realmente causando esse desequilíbrio. Porque a vida é um constante movimento, né? E nós realmente também estamos o tempo todo nos deparando com esses desafios. Gostaria, assim, me contem, coloquem o que vocês acharam do que eu estou falando. Vamos seguir juntos, né? Um grande abraço no coração de cada um. Até a próxima semana.